Boa noite a todos. Estamos falando mais uma vez de um ciclo de palestras e debates, bate-papos, durante a Semana de Comunicação do Legislativo Caxiense. Na edição de 2023, nós chegamos à 4ª edição, evento que tem trazido o debate e o diálogo da comunicação entre os diferentes temas, associados neste ano às experiências profissionais, como tema principal em destaque. E é por isso que, a partir de hoje, nós estamos acolhendo novos entrevistados e também a parceria do jornalista Fábio Rauch, que está com a gente para conversar com o nosso debatedor, que vamos apresentar em instantes. Fábio, prazer estar contigo mais uma vez. 4ª edição da Semana da Comunicação, com um debate sempre especial, chamando para as experiências da comunicação. Fábio, boa noite. Boa noite, Thales. Uma saudação especial a ti, sobretudo ao nosso convidado ilustre, o Cid Martins, e muito especialmente também a todos que nos acompanham neste momento, a 4ª edição da Semana da Comunicação. Tive o privilégio de participar de todas até aqui e acredito que essa 4ª edição será tão boa quanto as outras ou até melhor. Oxalá que sim. Uma boa jornada a todos nós. Para todos nós, Fábio, obrigado. E para você que nos acompanha, sem dúvida, o nosso grande interesse de que até o fim possamos responder grandes perguntas e também grandes questões relacionadas à comunicação nessa jornada e perspectivas. Fábio já comentou, jornalista, repórter da Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Cid Martins, também repórter de GZH, é o nosso convidado de hoje, trazendo experiências da jornada desse profissional, que também é considerado um dos melhores jornalistas do país. Se principalmente, Cid, falarmos em conquistas nesses tantos anos de experiência. Eu não vou julgar quantos anos de experiência, mas o que eu preciso é que você me diga há quanto tempo já está nessa função que te faz trazer um reconhecimento tão importante para o meio jornalístico do país. Prazer tê-lo aqui, Cid. Prazer é meu, Thales. Abraço ao Fábio, abraço a todos que estão nos vendo. Bom, eu estou com 52 anos e trabalho desde 1996. Desde 1996, Rádio Bandeirantes, Jornal do Comércio, depois Rádio Gaúcha. Fiz ainda na Rádio Bandeirantes umas pontas na TV Bandeirantes, dando as últimas notícias da redação. E depois, Rádio Gaúcha, aí esse processo todo de fazer parte do GDI, Grupo de Investigação da RBS, jornalismo investigativo. Hoje em dia a gente é mais jornalismo geral, até por umas questões que eu explico depois, apesar de a gente ter essa veia investigativa, segurança, meio ambiente, e desde 96, aí foi quando eu comecei mesmo na área de jornalismo. Que bom. Cid, nesse sentido, e já trazendo a primeira pergunta e questionamento, e o Fábio também vai adentrar a isso, a comunicação como experiências que nos constituem é o tema da nossa 4ª Semana de Comunicação aqui do Legislativo. Essas experiências, de que fato elas engrandeceram com a medida do tempo o profissional Cid Martins e especialmente a cobertura com os ouvintes até então, mas agora todos os telespectadores e também assinantes de GZH nesse conglomerado de tantas informações? Thales, é uma questão assim que eu digo, hoje a gente até não diz mais o Cid Martins da Rádio Gaúcha, é o Cid Martins do Grupo RBS, por exemplo, é o Daniel Escola do Grupo RBS, é o Thiago Boff do Grupo RBS, porque a gente, nessa área multimídia, e a gente engrandece no momento em que tu não fica só focado no teu trabalho, mas começa a ver o que está acontecendo no entorno do teu trabalho. E com o incremento das redes sociais, com o incremento já há mais tempo da internet, lá nos idos final dos anos 90, com mais afinco, depois anos 2000, depois, eu posso dizer, com as redes sociais, a partir de 2005, 2006, eu usava direto o Orkut, olha só, inclusive em matérias jornalísticas de investigação. Aí, a partir de 2010, eu me lembro que eu fiz a cobertura da ocupação do Morro do Alemão, eu, Humberto Treze, no Rio de Janeiro, e naquele dia, assim, para o ano de 2010, eu ganhei 1.000 seguidores, assim, num dia, que era muito para aquela época. Então, uma cobertura falando em rádio e mostrando imagens.
E engrandece por 2 pontos. A gente para ver que não é mais uma bolha, apesar de muitos falarem que pode-se dizer uma bolha, mas tu começa a ver que tu tem um retorno, não é mais aquele jornalismo que tu fala de repente para um grupo e sem saber e sem se preocupar e sem querer ver ou pesquisar ou ir atrás do feedback. Hoje o feedback ele é instantâneo, tu pauta conforme o ouvinte está, ou vamos dizer assim, o receptador, né, para todas as mídias possíveis, como o receptador está recebendo essa informação. Então isso que é o maior engrandecimento, a proximidade com o público, a interatividade com o público, e faz com que tu seja um profissional que busque todos os canais possíveis. Quem diria eu falar em TV? Eu faço vídeo selfie para a RBS, para o Bom Dia Rio Grande, que é o meu horário de trabalho. Não só o horário de trabalho mais cedo da manhã, né? Eu acompanho muito a área de segurança, mas o vídeo selfie, eu faço as imagens, está lá, Cid Martins, fazendo então para a TV, entrando no ar, fazendo matéria no site. Ou seja, tem que se acostumar aqui, ó, a fazer texto, às vezes, no telefone mesmo, para poder ter uma agilidade maior. E, ao mesmo tempo, está nas redes sociais. Ou seja, a gente teve um leque maior, a gente teve que se aprimorar em outras áreas, e eu digo assim, que a grande questão é a receptividade do público, buscar esse aprimoramento, saber que a gente pode estar lidando com outros meios que estão produzindo conteúdo, eu vou dizer conteúdo, porque eu acredito muito no diploma jornalístico, porque qualquer um pode colocar, não digo uma informação, colocar um conteúdo, porque para mim informação ela é trabalhada, ela tem 2 lados, 3 lados, ela tem um contraponto, ela tem um cuidado com a imagem, ela tem um cuidado para não expor um adolescente, tem todo um trabalho, essa é a diferença nossa. E para falar desse engrandecimento ainda, por exemplo, não pode ficar parado, ou seja, tu é um grande repórter de rádio e tal, sim, mas eu estou capengando, isso falando lá para o 2015, na área de jornal impresso, jornal online, de textos no site, e isso faz a gente se mover. Ou seja, eu fiz uma pós-graduação em letras, produção e revisão textual. Ou seja, se eu vou começar a escrever, eu tenho que ter qualidade. Eu acho que aí é a diferença que a gente tem que ter no nosso meio. Trazer aquilo que o público espera, trazer um conteúdo bom e não ficar acomodado, tá bom, isso vai ser aceito ou não. Ter esse retorno, tanto conhece lá a redação de GZH, Zero Hora e Rádio Gaúcha, a gente tem aqueles telões internos com acompanhamento online das matérias. Esse está com 3.000 pessoas lendo, essa aqui está com 2.500, sim, está caindo, essa aqui está boa. Essa matéria que está com 5.000 pessoas nesse momento, vamos fazer uma nova matéria. E assim a gente tem esse acompanhamento. Eu acho que esse é o maior engrandecimento que a gente pode ter nos últimos anos. Claro. Fábio, teu questionamento. Eu acho muito interessante o que o Cid traz aqui da hipertextualidade do jornalismo e de como a própria prática dele na profissão foi evoluindo, se reconfigurando ao longo desse período, quando ele cita ali o exemplo do Orkut, de seguidores que hoje as pessoas comemoram em Twitter, Instagram e por aí afora, como isso se diversificou ao longo do tempo. Mas nesse corte de um jornalismo investigativo, sempre há uma discussão de que todo repórter tem que investigar de alguma maneira, checar as fontes, ir atrás da informação. E em dado momento também o Cid destacou muito a importância da formação específica, do diploma em jornalismo, no momento de descrédito que não há a exigência, embora alguns órgãos públicos, quando vão contratar o jornalista ou até veículos de comunicação, fazem a exigência do diploma, oficialmente não tem. E no ambiente das redes sociais, principalmente, muitas pessoas se lançam como blogueiros, influencers, e nem sempre tem esse corte da formação específica. Então, eu gostaria de ouvir do Cid um pouquinho mais sobre a importância da formação específica em jornalismo e também a respeito do jornalismo investigativo. Se todo jornalismo, por essência, precisa ser investigativo, por que essa categorização mais específica de uma investigação mais aprofundada? Aquelas reportagens
reportagens de fôlego que demoram mais tempo a serem entregues e daí se caracteriza então um repórter investigativo, como é o teu caso? Fábio, eu acho que tu acabou de responder, porque a questão do jornalismo mais aprofundado, todo jornalismo é investigativo, tudo tem que ser apurado. Essa é a diferença do jornalismo para o criador de conteúdo. O jornalista ele vai checar a fonte oficial, ele vai ter que buscar eu sempre digo assim, ó, que, respondendo a segunda pergunta, depois eu respondo a primeira, tu vai ter que procurar saber como comprovar esse fato. Bom, uma fonte oficial, um dado. Se não tem uma fonte oficial, um dado, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter um flagrante, uma câmera escondida, um áudio, alguma coisa que eu possa... Mesmo assim, eu tenho que ver todos os lados. Então, dentro desse meio, e isso, respondendo um pouco da primeira, da importância da formação acadêmica, eu dei aula na Uniriter por 3 anos, saí por questão de trabalho mesmo, que estava muita coisa para fazer, e isso também foi um aprimoramento, poder dar aula, sabe? Ensinar aquilo que eu faço é fazer com que eu aprenda mais todo dia e aprender com os outros. Ou seja, eu preciso dos marcos legais. Essa é a questão, essa é a diferença. Ou seja, eu posso ter um case que vai me mostrar uma parcela da visão dele, do mundo dele, da realidade dele. Eu posso ter um especialista que vai contextualizar, que vai dar uma explicação, mas eu preciso dos marcos legais. E os marcos legais são governo, instituições de pesquisa, ou então um documento, ou então um dado, ou então um flagrante. Acaba sendo um marco legal. Dentro dessa questão, eu digo, esse é o jornalismo investigativo básico. E por que está falando isso, Cid? Thales, Fábio, pode perguntar essa questão. Porque hoje, e é uma coisa que eu debatia muito na faculdade, vamos ser menos jornalistas de release. WhatsApp. Eu perguntava nas minhas aulas assim, quem faz estágio? Eu. Bom, quem já foi tomar um café com uma fonte? Quem foi bater um papo com uma fonte depois de uma coletiva, então, que fosse? Não saiu só para fazer a matéria. Trabalhar é ir lá conversar, bater um papo. O pessoal diz assim, tem horário, as empresas têm horário. Jornalismo, eu acredito que quando tu trabalha com fonte, tu não tem um determinado horário. A fonte não vai querer saber se eu estou de folga, se eu estou trabalhando, eu tenho que atender a fonte. Eu acho que aí eu começo a, não digo diferenciar o jornalista investigativo do jornalismo diário. Eu acho que a questão, como tu falaste, Fábio, é aprofundar. Ou seja, o jornalista investigativo, ele pode ter sido, no início, confundido com o jornalismo de aprofundamento, de profundidade, de buscar uma matéria mais especial, porque tudo tem que ser investigado, tudo tem que ser apurado. Só que o jornalista investigativo, ele tem um pouco mais de fôlego. E aí, eu sempre faço uma ressalva, do meu trabalho que eu fiz de conclusão do meu pós-graduação, jornalista investigativo na contramão da história. Por quê? Bom, jornalista investigativo geralmente é um cara mais experiente, é mais velho, as redações querem gente mais nova. O jornalista investigativo demora mais, as redações querem fábricas de salsicha. E jornalista investigativo, ele custa mais caro e eles querem pagar menos. Esta é o peso, é a bigorna que o jornalista investigativo, vamos dizer assim, ou de profundidade carrega. É um cara mais antigo, demora mais e é um cara que geralmente recebe mais. Então, vai na contramão da história das empresas jornalísticas hoje em dia. Então, a grande diferença para mim, além dessa questão aí, né, que eu sempre faço essa ressalva, é que ele aprofunda mais e ele busca um marco legal, dentro dos que eu falei, um pouco mais diferente do jornalista diário. Se ele não tiver a palavra oficial, ele vai buscar um dado, vai pesquisar. O jornalista diário já tem que passar por outra coisa no outro dia. O jornalista investigativo ele já vai ficar um pouco mais nessa pauta, mais profundidade, um pouco mais tempo. E se ele não tiver esse marco legal, ele vai produzir esse marco legal. Ele vai ter um flagrante. Aí é questão de microcâmera, a gente pode entrar nessa questão numa outra hora, aí, direito de imagem, essa coisa toda, mas eu tenho uma resposta sempre a isso e estou sempre aberto e acho que a gente sempre tem que debater. O pessoal às vezes reclama que, mas direito de privacidade, aquela coisa toda. Bom,
Vamos continuar discutindo, é a minha opinião. Segue discutindo a questão do direito de privacidade. Mas eu prefiro ainda usar uma microcâmera, uma câmera escondida, ou uma gravação, e evitar com que 500 pessoas sejam prejudicadas porque estão furando a fila do SUS num posto de saúde em Porto Alegre. Então, vamos discutir a questão do direito de privacidade, mas vamos denunciar que tem gente lá fazendo essa irregularidade. É bem o que eu acho em relação ao jornalista investigativo. Então, é um jornalista mais de profundidade. E sobre a questão do diploma, crucial. É importante porque eu vou dar um exemplo do que ocorreu no mês de março, quando aquele torcedor invadiu o Beira-Rio num jogo contra o Caxias, em que ele estava com a criança no colo, finalzinho de março. As pessoas colocaram a imagem ali ao vivo na TV, não tinha como. Mas o que teve de gente que publicou foto da criança. E o jornalista tem que ver. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, eu não posso divulgar. E aí divulgaram a foto do pai, Estatuto da Criança e do Adolescente. Não pode. Não posso dar endereço, não posso dar nem a rua, não posso dar os parentes próximos. Ah, mas é uma questão. Bom, é isso que eu digo. A gente tem que debater cada vez mais essa questão. E aonde a gente vai debater? Em encontros como este, associações de imprensa, sindicatos, mas na faculdade. Lá na faculdade. O jovem tem que vir preparado para isso. E o que eu mais notei, Fábio e Thales, na faculdade, é que cada vez menos o jovem lê, infelizmente, já quer ter um conteúdo para vídeo, para falar de tudo possível, mas aí, fechando com a segunda pergunta, sem a profundidade necessária, que é o mote do jornalismo investigativo. Bom, nós estamos conversando aqui na Semana da Comunicação, na 4ª edição, Semana de Comunicação do Legislativo Caxiense, com o jornalista Cid Martins, do grupo da RBS, grupo que tem aí diversos veículos, e o Cid, como ele já explicou, né, sendo caracterizado não só como um jornalista do grupo, mas pelo seu trabalho na Rádio Gaúcha de Porto Alegre e também repórter de GZH. Cid, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: e quando o jornalista que é investigativo, ou não, que está fazendo essa pauta, mas especialmente investigativo, ele se coloca no papel da vítima, ele tem o sentimento do que aquela vítima passou, está passando, ou outras poderão passar. Como é que é o teu instrumento de pesquisa? E em contraponto a isso, muitas vezes surge, você acompanha muitas pautas policiais também, além de investigativas, mas policiais, né? Prisão de bandidos, prisão de quadrilhas, questões envolvendo, enfim, diferentes meios do crime organizado, tráfico de drogas e tal. E aí chega aquele ponto em que se pergunta e se questiona, mas afinal, não é a polícia que tem que fazer isso? Por que o jornalista faz isso? Bom, o jornalista tem um papel preponderante social também junto à sua sociedade, à sua comunidade. Fala pra gente sobre isso, essas duas questões. Eu acho que a gente tem que partir mais da investigação própria. E isso é um resultado das redações hoje em dia, no Brasil inteiro principalmente. Está cada vez mais... Polícia diz, Ministério Público investiga, Justiça condena, Justiça afirma, autoridade diz. Está cada vez menos o jornalista apurando. Por isso que eu digo, um filão para isso é o jornalismo de dados. Trabalhar os dados, porque são inquestionáveis. Eu tenho um exemplo de uma matéria que a gente ganhou o prêmio Associação Rio Grandense de Imprensa, o prêmio Ari ano passado, eu e a Kathleen Moreira, da Rádio Gaúcha, em que o IBAMA disse para nós que estava investindo em fiscalização e que não tinha problemas de multas prescritas. Só que a gente conseguiu um dado que depois eles bloquearam esse dado e a gente tinha todo o relatório, tivemos que entrar ainda em segunda ou terceira instância na Lei de Acesso à Informação para obter o dado do ano passado para poder fazer uma comparação. O que eu quero dizer com isso? As multas no Rio Grande do Sul estavam prescrevendo por falta de fiscalização. E aí tá, mas o quê? 1 milhão, 2 milhões? Não, 70 milhões de reais só no Rio Grande do Sul. Ou seja, dado inquestionável. E aí
é o jornalista investigativo trazendo a informação e trazendo o contraponto da autoridade. Sim, eu acho que cada vez mais a gente tem que ter o jornalista. É um papel das instituições? Sim, mas eu acho que também as instituições estão muito midiáticas hoje em dia. Não é uma crítica, mas eu digo assim, pega, por exemplo, o trabalho de um órgão policial. É óbvio que ele vai divulgar a operação policial, o trabalho lá dentro da Superintendência de Serviços Penitenciários, a costura de bola, a fábrica de bonecas, aquela coisa toda, até vai ter uma repressão, mas como o celular entra dentro do presídio, isso aí é o papel nosso, acaba sendo nosso mesmo, porque eu acho que ou de uma outra autoridade também que possa investigar, mas cada vez menos o jornalista está fazendo isso. Por quê? Porque eu posso dizer assim, em 2005, um homicídio de um menino que derrubou umas motos numa revenda em Capão da Canoa, eu fiquei uma semana nesse caso, lá em Capão da Canoa. Hoje eu faria essa matéria numa manhã, junto com outra matéria, de tarde já teria outra pauta, no máximo ia dar uma questão, verifica. Claro, tem casos que são mais graves, mas ficaria mais ou menos assim, porque a demanda está muito grande. E aí o jornalista está cada vez menos investigativo e cada vez mais a instituição acaba fazendo isso. Um pouco na contramão até que tu me perguntou, Thales, mas acredito sim que é das autoridades, elas teriam que fazer. Ou seja, o jornalista investigativo, ele existe porque alguém está deixando de fazer. Alguém está deixando de fiscalizar. E eu dou um exemplo, em 2007... depois que a gente fez uma matéria sobre neonazistas, eu fiquei um ano infiltrado num grupo de neonazistas, e aí a gente ganhou vários prêmios com essa matéria, eu e o Fábio Almeida, e aí eu ganhei um curso lá, que a Der Spiegel e a Deutsche Welle me convidaram, fiquei uns 3 meses na Alemanha, e achei muito... eles até questionavam a questão, 2007, questionava a questão de eu usar câmera escondida, isso tudo, na matéria e tal. Eu digo, mas vocês têm lei de acesso à informação, nós não temos. Em 2007, né? Agora a gente tem. Ou seja, a sociedade está galgando para a sociedade um pouco mais igualitária nesse ponto, assim, com direitos. E lá na Alemanha, o que era engraçado, enquanto eu fazia matérias dentro do meu país, o jornalismo investigativo na Alemanha em 2007 estava indo para o trabalho análogo à escravidão na África, na América do Sul, problemas de meio ambiente na África, na América, na Ásia. Ou seja, é um jornalismo investigativo porque tomou esse molde lá na Alemanha, porque as autoridades estavam fazendo seu papel. Então, mostra uma sociedade um pouco mais organizada, com o jornalismo investigativo buscando um viés fora do país e de problemas mais gerais, enquanto que a gente é uma sociedade menos organizada, com o jornalismo investigativo dentro, intrínseco aqui no nosso dia a dia, só que com essa ressalva, com as redações mais enxutas, com gente muito nova ainda, ou seja, muito trabalhando com release, muito trabalhando até mesmo na pandemia de forma home office, esse contato mais distanciado, não ter aquele bate-papo com fonte, sabe? Ou seja, o jornalismo ainda dependente deste que está deixando de fazer o seu papel, que são os órgãos públicos. E no papel da vítima, eu diria assim, que a gente tem que ser que nem tentar, não que ele seja árbitro de futebol, tem que ser imparcial. Claro que, por mais que no meu interior eu sinta uma certa afeição com uma vítima, uma certa afeição, claro que a gente tem, mas a gente sempre tem que botar o outro lado e, na medida do possível, equilibrado, sabe? Até que ponto? Porque eu vou dar um pequeno exemplo que houve no final de março, início de abril, mais ou menos, né, no mês passado, em que eu acompanhei um júri de neonazistas, em que eu, inclusive, fiz a matéria em 2005, quando eles esfaquearam os judeus na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Pois bem, 2 foram absolvidos. Então, quando eu estava fazendo o júri, eu disse, gente, nossas matérias iniciais estão muito... Foi um massacre, eles usavam coturnos e fardas, esfaquearam sem dó. Vamos ouvir outro lado. A gente tem 6 matérias... Não, eram 6 não, eram 4 matérias. 4 matérias sobre o lado das testemunhas
de acusação. Vamos fazer, no mínimo, 4 matérias do lado das testemunhas de defesa. E o resultado estava ali. Um foi condenado, claro que houve outras condenações em 2018, 2019, mas essa de final de março, início de abril, dos 3 últimos que restavam, um foi condenado, inclusive aí de Caxias do Sul, Leandro Patino Brown, e 2 foram absolvidos. Ou seja, prevaleceu não se colocar, por mais afeição que a gente tenha, uma pessoa foi esfaqueada, todo um holocausto, mas a gente se colocou imparcial e equilibrou as reportagens, as divulgações. O mesmo vale uma reportagem investigativa. Eu gostaria de ouvir do Cid Martins, ele deixa implícito, de certo modo, nas manifestações dele até aqui, o desafio de rotinas de redação. A dificuldade que muitas vezes é fazer o jornalismo investigativo, por um lado, pela jovialização dos profissionais de imprensa, na sua maioria, nas redações, na medida que vão evoluindo, e as empresas preferindo repórteres mais jovens, a um custo menor, e também acumulando muitas responsabilidades, muitas pautas. Ao passo disso, há inclusive jornalistas experientes se identificando mais com determinada pauta, com determinado setor, segmento ou assunto, e caminhando para os blogs, ou virando youtuber, se especializando em determinado assunto e aí dialogando com o público que é exatamente aquela pauta. Daqui a pouco, talvez o jornalismo investigativo possa rumar para pessoas mais preocupadas em seguir só essa pauta investigativa com canais independentes, daqui a pouco uma página de YouTube, um blog, e aí os veículos tradicionais, as redações, perdendo esse protagonismo no jornalismo investigativo, porque tu és a prova de uma pessoa que compra esse desafio e consegue, numa grande empresa de comunicação, exercer esse tipo de prática. Aí isso ainda continuará sendo possível ou não? Fábio, esse eu acho que é o grande desafio que a gente tem hoje em dia. E sim, eu acho que a jovialização ela é ótima. Eu sou conhecido lá na emissora por sempre trabalhar em parceria. Kathleen Moreira, Fábio Almeida, Vitor Rosa, Lucas Abate, pessoas já têm alguns nomes aí que figuram desde 2016, 2017, outros aí desde 2020, recentemente, como a Kathleen Moreira na reportagem, que ganhou um prêmio Ari comigo ano passado. Então, é muito importante a gente ter esse ânimo, essa garra, essa determinação do jovem. Eu acho que jovem, quando eu falo, é o espírito jovial, sabe? Essa é a questão. Então, é importante essa troca de informação, assim como também é importante a experiência. A grande questão do jornalismo investigativo hoje em dia é a experiência. A gente tem que mesclar, ou seja, tem que ter uma redação como a gente tenta fazer, eu sou prova disso, tenho 52 anos e equilibrado. A gente tem que ter esse equilíbrio, porque senão vai ser um jornalismo que é bom, surte efeito, é bem feito, tem todos os detalhes, todas as práticas adotadas, só que é um jornalismo que ainda precisa daquela conversa de ouvido, aquela conversa de um cafezinho, de buscar um dado em que, de repente, às vezes o jornalista quer uma informação urgente e pelo WhatsApp, e a fonte não vai passar. Ela vai passar porque te conhece, vai passar porque confia em ti, porque já fez outras reportagens contigo. Então, eu acho que o grande mote hoje é a gente ter que cobrir o dia, não tem como não cobrir o dia, isso é importante nas diversas áreas possíveis, mas tem que ter o que a gente tenta manter lá o máximo possível, que é o GDI, Grupo de Investigação. Então, tu pega o grupo de investigação da RBS, o jornalista mais novo deve ter 40 anos, 45 anos. E eu acho que até o Carlos Roussen, se eu não me engano, que é o mais novo. E depois tem o Humberto Treze, que é o mais velho, quase 60 anos já, e por aí. Então, ou seja, o grupo de investigação não tem novos, porque precisa de estrada. A única diferença é talento. Eu sempre digo, e eu dizia na faculdade, todos têm. Basta a gente acreditar e seguir os preceitos e seguir aquelas etapas. Eu dei um pequeno exemplo assim, posso ter um talento numa área, mas não tenho outra. Então, se eu não escrevo tão bem, eu vou fazer um curso de uma pós-graduação em produção e revisão textual. Eu comecei a
a falar com fotógrafos para pegar ângulos e fazer fotos melhores, porque eu também estou fazendo foto e vídeo, então tem que ter todo esse enquadramento possível. Eu acho que é a busca pela excelência que faz a diferença. Uns já têm mais, outros têm menos, mas todos têm. Basta acreditar e colocar em prática e ter estrada. Eu acho que, Fábio, essa é a grande diferença. Ter tempo de estrada. O jornalista é que nem um jogador, vai botar um guri de 17, 18 anos numa final de Champions League, numa final de brasileiro com gente de 25, 30 anos que já jogaram mais de 300 partidas. Ou seja, tem que ir moldando, ele tem que passar por uma categoria sub-19, uma categoria sub-20, até chegar no nível. E é isso que eu digo. Até cuidado para falar no ar, falar na TV, eu acho que estão sendo lançados muito de forma prematura e sem a maturidade necessária. E aí tu vê, às vezes, expressões erradas, tu vê colocações erradas. Isso até para mim não cai bem também, claro, mas é ter tempo de estrada para sacar uma situação. Ou seja, você não está muito bem, você tem coisa por trás. Eu já fiz uma matéria, uma determinada época sobre isso, eu vou buscar um viés diferente. E aí que é a grande questão, um viés diferente. Senão a gente fica aquela verdadeira fábrica de salsicha. Eu acho que tu tocou no ponto nevrálgico das redações. Esta é uma das realidades e o grande desafio. Como produzir bastante, porque as pessoas querem consumir bastante, tem essa necessidade. A gente tem a frase lá, temos que virar a manchete, sabe? Tudo aquilo que é bom, no caso que eu disse, internet, redes sociais, que a gente tem todo um acompanhamento, a gente sabe como é que o receptador está recebendo essa mensagem, que a gente vai ter que fazer uma nova matéria sobre isso, está rendendo ou não está rendendo, então essa matéria sai da capa, essa vai para a capa, vamos divulgar mais no ar, vamos fazer mais na TV, tem esse outro lado, buscar um viés diferente, isso tu tem que ter, como diz meu pai, cancha, tu tem que ter, tem que ser um pouco mais experiente, no futebol eles dizem assim, saber os atalhos, porque tu já não corre tanto, mas tu tem que ter uma matada de bola boa, tocar mais a bola. Eu acho que dá para fazer essa analogia aí. Uhum. Cid, qual é o conselho que você daria a essa nova geração que você fala que vem aí e devemos ter um ato jovial, né, do jornalismo em relação à troca de experiências? Eu acho que é o cabelo branco e o jovem, né? Aliás, tu já tem os cabelinhos brancos aí, viu, Cid? Já tem aqui, né? Olha ali, ó, viu? Cid, qual é que é as palavras que você deixaria para esse público de estudantes, até porque se tem um legado que é deixado a cada momento pelo jornalismo, também é um legado que deve ser construído para as próximas etapas e próximas décadas. Thales, Fábio e pessoas que nos acompanham, eu digo assim, acredite em si, nunca diga não, sabe? Nunca aceite um não, mas com educação. Eu costumo ver, às vezes, em coletivas, as pessoas querendo aparecer mais do que entrevista. Primeiro, a gente não é notícia, a gente repassa a notícia. E a notícia, ela pode ser... A notícia ela é diferente de uma informação. A informação ela tem que ser checada. A notícia ela é trabalhada. Então, trabalhe a informação para divulgar a notícia e saiba o seu lugar. Eu não sou jornalista de opinião. Eu informo. E, às vezes, o apresentador, ele me coloca nessa situação de opinar. E eu moldo a minha opinião de uma forma que é difícil não ter opinião, mas dentro da informação, trazendo mais informação. Então, eu diria para o jovem, nunca diga não, nunca diga, isso é difícil, isso já foi feito, isso não tem o que fazer. Sempre tem uma forma, sempre tem um jeito. A não ser que seja uma situação completamente arriscada, né? Então, eu digo, não seja notícia, não diga não, e, como eu falava na faculdade, foi o que eu fiz quando eu comecei também. Eu disse que eu comecei na Band e no primeiro ano meu de Bandeirantes eu via que era uma chuva de ligações. Isso em 96 para 97. Fui sacando ali, uma chuva de ligações. E ninguém atendia direito aquelas pessoas. E eu comecei, olha, estão atendendo aí, então tu atende tu lá, porque a gente não aguenta mais. Eu comecei a atender, a catalogar, a ouvir e a responder com os órgãos públicos. E aí a gente criou o Repórter da Cidade. A gente brinca lá que eu recebia mais ligações do que o finado Bira Valdez, que era o nosso diretor, que é da Bandeirantes na época. Então, eu recebi de 40 a 50 ligações por dia
E depois conversando até com o Macedo disse, pô, essa ideia foi muito boa que vocês tinham lá na Bandeirantes, e a gente criou os ouvintes no Chamada Geral. Não que foi a partir disso, mas foi também uma sacada do Chamada Geral. Ou seja, quem está começando, olha a redação. Vai ter que fazer o dia? Faça. E aí tem a regrinha do ex. Enquanto muitos estão achando que está sendo explorado, até um certo ponto, claro, entenda que possa ser uma experiência. Essa é a questão. Tudo é uma experiência e veja o que está faltando na redação e busque. Exemplo de Jane Guerra. A Jane Guerra era produtora do Lazer Martins e gostava de economia, fez um curso de economia e pegou um nicho. O marido dela, Josimar Farina, Estamos em Obras. O Thiago Boff, repórter do bem. O CID, investigação, área de segurança. Ninguém quer fazer operação policial, porque tem risco, tem que botar colete, dar tiro. Bom, eu gosto dessa situação, vamos lá, vamos fazer. A gente acaba se especializando nisso. Ou seja, vai ter que fazer hoje nas redações brasileiras, poucas, acho que pouquíssimas, consegue ser um repórter diferenciado, e aí o Giovanni Grisotti é um que consegue ter essa diferença, mas hoje em dia tu vai fazer o dia, mas procura fazer algo mais, senão troca de profissão. Eu digo bem claro, se quer tomar café, se quer bater papo, não que não seja bom, se não quer trabalhar final de semana, não tem que ter feriado, eu sempre brinco que eu via meus amigos passando na freeway com as pranchas, com os carros no feriado agora, e amanhã eu estou de plantão, sabe, nos feriados aí de maio agora, e outros feriados que a gente vai ter, eu digo assim, amanhã eu estou de plantão, e aí, meus amigos estão indo para a praia, e eu só passando o boletim de como está lá a estrada. Bom, eu pensei assim, eu vou informar meus amigos, pelo menos, de como está a estrada, para vocês irem bem. Ou seja, é uma situação que o jornalista tem que pensar muito bem isso. A gente brinca aqui, mas é um trabalho que cada vez mais, eu digo, a gente tem uma concorrência com pessoas que criam conteúdo, existe uma sombra de não ter mais diploma, a remuneração não é tão boa no interior, é pior ainda do que o piso é mais baixo do que na capital, e a gente forma de 100 a 150, posso estar errado nos números, por semestre aí, e aonde vai toda essa gente? Eu acredito que a gente tem que saber bem o que a gente quer. Então, sempre tem um espaço quando a gente busca algo. Então, eu diria assim, pense na regrinha do ex. Enquanto muitos vão estar falando de exploração, eu digo que é uma experiência e procure um nicho. Procure se especializar em algo, porque daí você vai ser chamado. Vai se criar um vínculo. Fica mais fácil tu criar uma fonte, e até mesmo o jornalismo diz isso. Por exemplo, pega o jornalismo de revista, se falar de tudo é mais complicado, mas tu pega um nicho, é até mais fácil de vender. Jornalismo de carro, jornalismo de viagem, ou seja, tu tem um público fidedigno, e eu acho que é isso que a gente tem que buscar na redação, ter um olhar diferenciado, não ficar dentro da fábrica de salsicha. Ô Cid, uma pergunta, qual o limite de risco do jornalismo investigativo? Tu falaste em câmeras escondidas às vezes, colete à prova de balas, se infiltrar num determinado grupo por um período para tentar buscar informações e clarear algo que está encoberto até pelas autoridades, que é o que o jornalismo investigativo persegue muito, e nas tuas manifestações isso ficou muito claro. Mas existe um limite de risco para até a própria integridade do jornalista, daqui a pouco correr risco de vida ou de lesão, ou até para a sua própria família. Qual o limite? Vocês se colocam esse limite ou vale tudo pela informação? Fábio, é bem importante estar colocando as palavras da minha esposa, Verônica, né, que uma vez, quando eu estava lá no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão, quando eu fiz a matéria de neonazistas, uma vez a gente fez uma matéria que não era muito comum aqui no Rio Grande do Sul, agora já é comum isso, infelizmente, matadores de aluguel, e um matador de aluguel chegou armado para dar uma entrevista para mim, sabe, num lugar meio ermo, e ela disse assim, teus filhos não querem um herói, só querem um pai. E isso é muito marcante para mim, porque eu acho onde coloca em risco a minha segurança, onde eu vejo que eu acho que eu ia muito mais antes, então cada vez menos com a maturidade, aí a questão que eu digo, que das outras questões, de ter um pouco mais de experiência, de buscar os atalhos, eu acho que a gente tem que ter essa noção.
de que até que ponto vale a informação. Porque tu está colocando em risco, tu está prejudicando, inclusive, a própria informação. Se tu for de uma forma mais segura, eu digo assim, eu prefiro não fazer a reportagem. Se coloca muito em risco, eu prefiro não fazer. Tem um determinado limite. Eu vou dar um pequeno exemplo de uma coisa que até não é investigativa, mas é com trabalho de fonte. Um pouquinho antes da Copa do Mundo, de 2014, eu estava Encantado com a polícia e a polícia tinha informação de que uns criminosos iam tocar um caminhão num carro forte. E eu ia ter tudo em primeira mão. Tiroteio, teve gente morta, 4, 5 mortos, se não me engano, assim, troca de tiro, policial ferido, caminhão, carro forte, blindado capotado, caminhão que bateu tudo. Ou seja, a gente combinou o seguinte: eu não tenho arma, tenho só colete, não tenho preparo, não sou policial, então eu vou ficar numa área limite, vou buscar os atalhos. O fotógrafo pegou uma angular, né? Ficou uma distância muito maior para poder pegar as imagens, o Ronaldo Bernardi. Eu relatei a cena só depois que o delegado, toda uma combinação, disse, pode vir. E a gente ouvia os tiros, inclusive eu gravei, eu estava a 1,5 km de distância. Então, essa é a questão. Aonde tua vida coloca em risco, aonde coloca em risco a própria divulgação da informação, que para mim é em segundo ponto, primeiro é minha integridade, minha vida, porque minha família vem em primeiro lugar, a minha segurança vem em primeiro lugar. Então, eu prefiro não fazer. Uma saída, para quem não gosta de se colocar em risco, sempre tem um risco, mas gosta de fazer investigação. Dados, jornalismo de dados. Jornalismo que trabalhe com aquele dado, não um dado do governo, mas aquele dado em que tu cruza, triangula dados. Um pequeno exemplo que eu dou, o governo divulgou em 2018 que os assaltos a bancos tinham diminuído no Rio Grande do Sul. Beleza. Eu e Josimar Farina pegamos dados e triangulamos. E a gente disse, realmente, os assaltos a bancos diminuíram, mas triplicaram nas cidades com menos de 20 mil habitantes. Havia o faroeste caboclo, aquele que eles faziam, cordão humano, explodiam bancos, ou seja, diminuiu no total, mas triplicou nas pequenas cidades. O cruzamento de dados fez com que a gente fizesse matéria em segurança, não precisava, o CID está a 1 km de distância, apesar de uma certa segurança, de um ataque a carro forte, e teve uma segurança um pouco maior. Então, use dados. Vai usar uma câmera escondida? Vai usar um trabalho um pouco mais arriscado? Eu tenho uma outra dica. Tenha fontes que, por exemplo, façam um ofício, sempre avise a sua chefia. Tem que ter, eu já trabalhei com segurança junto, caso precisasse de alguma coisa, tem que ter alguém avisado e a gente fazia um ofício explicando que a gente estava fazendo essa matéria. Porque senão aconteceu, e aí olha a experiência de novo, como é importante. Em 2005 para 2006, a Polícia Federal bateu na porta da RBS. Olha, tem um profissional de vocês baixando conteúdo neonazista. E era eu. Olha, sabe, só um pouquinho. Aí até explicar, aí eu aprendi, experiência, aquela coisa toda. Sempre quando eu vou fazer uma matéria assim, fazer um ofício. Caminhar para uma fonte que eu conheça, não entregar a assessoria de imprensa ou lá geral. Não, um cara dentro de um órgão que seja uma fonte minha, mas que saiba o que eu esteja fazendo. E quando a gente fez uma vez, mas ainda continua alguns ataques, mas diminuiu um pouco, na Cidade Baixa, em Porto Alegre, eu, o Fábio Almeida e o Marcelo Magalhães, que era da RBS TV, a gente gravou assaltos, crimes e tráfico direto na Cidade Baixa. A gente andou com um carro blindado e a gente fez reportagens em que um segurança nos acompanhava. Ou seja, sempre ter esse cuidado. Aí vocês podem perguntar, mas tu entrou no Morro do Alemão? Sim, houve tiroteio, a gente com colete à prova de bala, aquela questão toda, mas a gente ingressou depois de a gente conversar com uma equipe da Polícia Federal e do Exército que nos acompanhava. Eles davam o primeiro bote e a gente ia depois. Eles avançavam e a gente ia depois. Então, tentar fazer um jornalismo investigativo, mas com uma segurança igual, na medida do possível, Fábio. Bom, Fábio, Cid,
e todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara Caxias e redes sociais do Legislativo. Nós teríamos muitos assuntos para conversar com esse nosso entrevistado de hoje. E que você com certeza teve a legítima noção, né, do quanto foi importante a participação do jornalista e repórter da Rádio Gaúcha, de GZH, do Grupo RBS, aqui do Rio Grande do Sul, nosso convidado da 4ª Semana da Comunicação do Legislativo Caxiense. Cid Martins, a quem tive a grande alegria de trabalhar, de aprender, de dividir pautas, foi o nosso convidado. Um grande abraço, Cid, e que o jornalismo tenha e faça parte do seu trabalho por muito tempo, seja como repórter, apresentador, aquilo que estiver ao alcance de Cid Martins na imprensa gaúcha nacional e quiçá internacional. Muito obrigado, Cid. Obrigado, Fábio. Obrigado, Thales. E finalizando com o que você falou no início, né? Prêmios jornalísticos. Sim, são bastante, são vários, mas eu sempre digo, o prêmio jornalístico é o que vocês estão fazendo comigo agora. É o convite, esse reconhecimento. Esse é o verdadeiro prêmio. A gente faz matérias para desvendar algo que esteja oculto ou até mesmo para cobrir o dia. O prêmio é uma consequência, vem através de reconhecimento. Então, o verdadeiro prêmio é participar de debates como este, de fazer com que alguém possa ter um problema solucionado com a nossa reportagem. Esse é o verdadeiro prêmio. Agradeço muito, viu? Estou sempre à disposição. Ok. Mais uma vez, muito obrigado. Também agradecendo ao colega Fábio Rauch, jornalista da Casa Legislativa. Fábio, que esteve também acompanhando com a gente essa entrevista com o Cid Martins. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. A honra foi toda minha, um privilégio e um aprendizado aqui com o Cid Martins. Que bom. Obrigado. E agradecendo também a você que esteve com a gente nesse momento, com a participação de novo de Cid Martins e em mais uma semana da comunicação do Legislativo Caxiense. Muito obrigado, você é convidado, segue amanhã à noite o restante das tantas palestras e bate-papos dessa semana, que com certeza tem chamado a atenção de todos vocês, telespectadores e acompanhantes das nossas redes sociais. Um grande abraço, uma grande boa noite e nos encontramos no próximo momento para falarmos sobre comunicação.